A seguir, você vai assistir a mensagem ministrada na manhã do último domingo aqui na CIEB. Vamos rapidamente agradecer ao Senhor por esse momento da palavra. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos, Pai. Tuas mãos, como um sacrifício, Senhor, de um louvor agradável a Ti, pois assim esperamos conseguir fazer, mas precisamos da Tua palavra, necessitamos, Senhor, do alimento espiritual. Por isso que o Senhor fale aos nossos corações e nos ensine, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Buscando o Senhor para meditar a palavra de Deus e saber o que o Senhor tinha para nós nessa noite, o Senhor, nessa manhã, verdade, pastor? Tão claro, eu estou falando noite, né? Nessa manhã, e o Senhor me levava a recordar uma palavra que eu já mencionei, que eu já trouxe a respeito de Jeremias, ali no capítulo de número 14, quando incessantemente ele ora pelo povo, ele clama, ele pede para que Deus, pelo seu nome, atendesse a sua oração e tivesse misericórdia daquele povo. E nós vemos que ali o Senhor me lembrou, por quê? Porque foi um momento de crise espiritual que eles estavam passando, um momento de grande seca, assim como foi mencionado no ofertório aqui também, através daquela viúva. Era um momento que eles tinham fome também, passavam por um momento terrível. E também me levou a lembrar do Salmo de número 95, que nós fizemos menção semana passada aqui, quando o Senhor alegrou meu coração, dizendo que, através daquela palavra ali, o Senhor mostrando que havia a esperança, o Senhor nos mostrando, como o pastor disse no começo aqui, que nós somos ovelha do seu pasto. Nós somos ovelhas das suas mãos, somos criados por Ele, e o Senhor é que nos sustentará, o Senhor que nos guardará. Mas olhando para o finalzinho ali, que eu não mencionei aqui, na abertura, o Senhor mostra que o povo havia endurecido o seu coração. Então Ele fala para a gente que ao ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, assim como o povo de Meribá, porque eles endureceram e por 40 anos andei entristecido com eles, e isso fez com que a ira do Senhor fosse por sobre a vida deles, e eles não entrassem na terra prometida. Mas são todos momentos de crise, momentos que realmente o Senhor mostra para nós que espiritualmente o povo não estava bem. O povo estava passando por momentos que eles haviam violado a palavra de Deus, haviam esquecido dos mandamentos de Deus, haviam deixado de lado. E por que eu estou dizendo isso? Porque nos nossos dias nós temos visto muito isso acontecer. Nós temos visto, principalmente jovens, adolescentes, não é querendo aqui crucificá-los ou chamar a atenção deles, não. Achando que vão encontrar lá fora soluções, achando que vão encontrar lá fora respostas, achando que vão encontrar lá fora aquilo que eles precisam, sendo que tudo que nós precisamos está no Senhor, está nessa palavra que nós temos ouvido, está nos ensinamentos que nós temos buscado da parte de Deus. E o templo do Senhor, a casa do Senhor, aonde nós frequentamos, aonde nós estamos vindo, é justamente para isso. É o local onde o povo vinha justamente para poder aprender da palavra de Deus. É onde eles se reuniam para poder orar a Deus, para poder adorar ao Senhor. O Senhor que estaria sustentando o povo, o Senhor que estaria conduzindo o povo, o Senhor que jamais abandonaria aqueles que buscariam a sua face. Então, com certeza nós vemos que o momento que nós estamos passando, o momento em que estamos vivendo, de muitas vezes vemos vidas se perdendo tão fácil, é porque ao olharmos às vezes daqui de cima e prestarmos atenção
naquilo que Deus tem falado, naquilo que o Senhor tem feito, e vemos falta de tantos irmãos, de tantas pessoas que poderiam estar conosco, muitas vezes não estão porque não estão encontrando forças, não estão conseguindo sair do seu lar, não estão conseguindo buscar no Senhor a solução para as suas dificuldades, para os seus problemas. E tudo isso por quê? Porque às vezes estão esquecendo da palavra de Deus, estão esquecendo dos mandamentos do Senhor, estão violando aquilo que Deus já determinou para que fosse seguido. E quantas vezes nós nos pegamos assim? Estamos aqui, pregamos a palavra, somos obreiros, somos chamados por Deus, frequentamos escola bíblica, mas nos pegamos dessa forma, violando os mandamentos do Senhor, violando a palavra de Deus, esquecendo daquilo que o Senhor tem feito por nós, esquecendo daquilo que Deus determinou para que nós pudéssemos estar vivendo, e nos momentos em que viesse qualquer tipo de crise por sobre a terra, por sobre a humanidade, ou qualquer situação, nós não tivéssemos envolvidos nessa crise espiritual de uma certa forma, para podermos sofrer e passarmos por momentos que nós não precisaríamos passar. Não temos que buscar soluções em lugares que nós sabemos que não vão nos trazer nada, não vão nos dar nada. E meditando na palavra, o Senhor me levou lá para Samuel, 2 Samuel, no capítulo 12. A partir do versículo de número 7, nós vamos ver que a palavra do Senhor nos diz assim: Então disse Natã a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Então nós vemos aqui um momento em que Davi passava por um momento de crise espiritual. Davi, ele estava passando por um momento também que, por violar os mandamentos do Senhor, por violar a palavra de Deus, por desprezar esta palavra, ele cai numa situação, ele se encontra numa circunstância, numa situação em que nós vemos que o Senhor fala para ele que estaria a espada por sobre a sua casa. Ele estaria passando por um momento muito difícil na sua vida. Davi, ele violou o 17º e o 6º mandamento. Se você for lá em Êxodo, nós não vamos abrir, você conhece que em Êxodo 20 está ali os 10 mandamentos, mas nós vamos ver por que colocamos da forma crescente, decrescente, quer dizer, o 17º e o 6º, porque fala do quê? Ele, respectivamente, aqui o que acontece? Ele cobiçou, que é o 10º mandamento, ele adulterou e ele assassinou. Então está escrito ali: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não matarás, não adulterarás e não matarás. E o que acontece com Davi? Por ele violar os mandamentos do Senhor, por ele se esquecer da palavra de Deus, por ele estar numa situação de repente de comodismo na sua vida, porque nós vemos que de repente Davi não era nem para estar ali. O que acontece com Davi?
ele esquece dos mandamentos do Senhor. E ele se levanta contra o seu soldado, um soldado que era fiel, um soldado que deu a sua própria, praticamente estava dando a sua própria vida por ele ali, para defender o seu reino. E nós vamos ver que ele erra desta forma. Ele cobiça, ele adultera e ele comete o assassinato. Então desprezar aqui, eu estava pesquisando, e desprezar aqui no hebraico, a palavra é bazã, que significa fazer pouco de. É o mesmo verbo que foi usado lá de Esaú, quando Esaú rejeita a sua primogenitura. É o mesmo verbo, ele fez pouco caso daquilo. Ele não se importou, para ele, não queria dizer nada, de repente a primogenitura, não, eu troco por qualquer coisa. E de repente o que Davi estava fazendo aqui era o mesmo. Ele estava fazendo pouco da palavra de Deus, ele não estava se importando com os mandamentos do Senhor. Ele não estava se importando com aquilo que estava na palavra. A palavra nos mostra que ao levantar, ele olha, ele vê aquela mulher, ele deseja no seu coração, e ele manda que trouxessem ela para ele. E assim foi feito. Aí nós vemos a consequência daquele que despreza a palavra de Deus, daquele que não tem dado ouvidos à palavra do Senhor, daquele que não tem aplicado a sua vida, daquele que não tem deixado essa palavra fazer parte do seu dia a dia. Nós vemos que isso vai acarretar numa morte eterna, que isso vai acarretar em uma consequência muito grande. E Deus fala com Davi ali, olha, por essa causa, Natã é levantado para falar com ele. E ao ser questionado o que faria, ele fala que tiraria a vida dessa pessoa. Ele fala, tá, mas o que acontece? Isso é você, esse homem é você. No começo ele fala aqui, ó, que o homem tinha muitas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara, e ela tinha crescido, e com os seus filhos igualmente o seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo o homem rico, um viajante, deixou este tomar as suas ovelhas, tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera, a ele tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã, vive o Senhor, que digno é de morte o homem que fez isso. Ele fala, então esse deve morrer. E quantas vezes nós julgamos da mesma forma, queremos que a sentença venha sobre a vida daqueles que têm errado, que têm falhado, que têm pecado, mas não olhamos para nós, e aí quando o Senhor levanta alguém, e o Senhor nos mostra, mas espera aí, mas essa pessoa que eu estou falando, que eu estou mostrando é você. Então o que vai acontecer? O que você vai fazer diante de tal situação? A morte, se você não atentar, se você não se arrepender, se você não mudar a sua vida, se você não buscar a solução para essa crise, para a causa de tudo isso, vai ser a morte eterna. A palavra de Deus em Provérbios 13, no versículo de número 13, eu peguei essa Bíblia aqui, que ela é pequenininha assim, desse jeito, mas é por causa da linguagem dela, que é melhor. E também não tem como a gente não enxergar a letra aqui. Em Provérbios 13, a palavra de Deus diz assim, o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Na versão King James, acho que é isso assim que fala, o que ele fala? Quem zomba da palavra pagará caro por isso. É isso que ele está dizendo. Quem zomba da palavra pagará caro por isso. Aqui fala que perecerá. Então ele encontrará a morte. Perecer é morrer. Ele encontrará a morte. Aquele que
que despreza a palavra, aquele que não tem atentado à palavra, que não tem colocado no seu coração, não tem se importado com ela, tem feito pouco dessa palavra, ele encontrará a morte, ele perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. E algumas versões diz que será grandemente recompensado. E recompensado de que forma? Não é com riquezas, assim como de repente Deus deu para Davi, Deus pôde dar para Salomão. Não é essa riqueza. Ele será recompensado porque ele alcançará a vida eterna, a promessa de Deus para nossas vidas. A recompensa, ela virá sim, porque aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, se estamos com o nosso coração focado nessa palavra, se o nosso tesouro tem sido essa palavra e tem sido colocado dentro de nós, a nossa recompensa o que é? É estarmos juntamente com o Senhor, porque o nosso tesouro está no céu. A palavra nos ensina isso, a guardar os nossos tesouros, juntar os nossos tesouros no céu. Então, se o nosso coração estiver focado nisso, se o nosso coração estiver focado na palavra, se nós atentarmos para os mandamentos do Senhor, não desprezá-lo, nós alcançaremos a maior recompensa, nós estaremos alcançando a vida eterna. Enquanto aquele que despreza, aquele que não quer, ele estará vivendo o quê? A morte. Ele estará passando pela morte eterna. Em Provérbios 19, ainda no versículo de número 16, olha o que a palavra de Deus diz. O que guardar o mandamento, guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos, morrerá. Então, se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, se guardaremos a nossa alma, nós estaremos seguros no Senhor. A morte não virá por sobre nossas vidas, virá sim uma morte física, porque nós sabemos que somos carne, que chegará um final para nossas vidas aqui nessa terra, assim como aconteceu com a mãe do Eduardo. E tem acontecido com muitos outros, e acontecerá conosco, não sabemos o tempo. Mas uma coisa é certa, nós alcançaremos a vida eterna. Nós estaremos com a nossa alma guardada no Senhor, nós estaremos com o nosso espírito nas mãos de Deus. Então não haverá como nós perecermos, não haverá como nós sermos destruídos, não haverá como vir justiça, a espada por sobre nossas vidas. A lei não nos condenará, como também nós já mencionamos aqui nesse altar. Mas nós estaremos guardados nas mãos do Senhor, pela palavra de Deus. Então, Davi, ele vivia um momento de uma crise espiritual. Havia uma enfermidade espiritual na vida dele. E como nós vemos, toda enfermidade, o que acontece? Ela tem uma manifestação externa. Toda enfermidade, ela vai trazer uma manifestação externa. Que aí é onde você vai detectar que existe algo errado. De repente, se você está tossindo demais e essa tosse não passa, o que pode ser? Pode ser um momento que você está passando ali de uma bronquite, de uma tuberculose, uma febre que está vindo, você pode estar passando por algo, uma infecção, alguma coisa que esteja errado no seu interior, no seu físico. Então, ela vai se manifestar de uma forma externa, ela vai vir. E você vai detectar isso, o que você vai fazer? Você vai cuidar disso. A mesma coisa aconteceu com Davi. Houve uma manifestação. De repente, a causa da sua tosse, do seu problema, da sua febre, pode ser uma friagem. Pode ser algo que tenha acontecido, isso é a causa, né, para essa tosse, para aquilo que possa acontecer. Agora, a causa da enfermidade de Davi, o que era? Era o desprezo da palavra de Deus. Era isso que havia acontecido. A causa era essa, mas o que é a consequência? O que acontece com Davi? Voltando lá em 2 Samuel, nós vamos para o capítulo de número 11. A partir do verso 1, olha o que fala. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem,
né? Algumas versões vai falar que no tempo que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos, com ele e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. O que era para Davi fazer? Se era a época que os reis saíam para a guerra, o que Davi deveria estar fazendo? Eles deveriam ter saído para a guerra, ele não deveria ter ficado. Então ele deixa a sua armadura penduradinha, ele deixa tudo lá guardadinho, e ele fala assim, olha, vão vocês, eu não vou não. Eu vou ficar aqui, eu vou descansar, eu vou ficar no meu comodismo aqui, vou enviar vocês e eu não vou não. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi. E disse, pejada estou. Então o que acontece? Davi não era para ele estar ali parado. A consequência foi essa, ele deveria estar na guerra. Davi ele começa a permitir que o pecado entrasse, ele começa a dar autoridade ao pecado na sua vida. Era um momento que ele devia estar guerreando, era um momento que ele deveria ter saído com o povo, mas o que acontece? Ele fica. Então a consequência espiritual foi o quê? Davi adulterou, mandou matar o marido de Betseba e viu a espada consumir a sua casa. Olha só o que acontece, ele adultera, ele mata e ele vê a consequência do adultério, a consequência de ter desprezado a palavra de Deus acontecendo na sua casa. A espada é por sobre a casa dele. Deus fala, olha, isso vai acontecer e tem mais. Eu vou fazer com que aqueles da sua casa se deitem com as suas mulheres durante o dia, para que todos vejam. Não vai ser escondido não, tudo vai acontecer às claras, todos vão ver a consequência daquilo que tem acontecido. Porque você tem desprezado a palavra do Senhor. Você entrou numa crise espiritual, você não detectou, você não conseguiu solucionar isso. Muito pelo contrário, você deixou com que fosse adiante, e ao invés de trazer a solução, buscar a solução no lugar certo, o que você fez? Você tomou decisões erradas. Então, não precisava chegar a esse ponto. Não precisava acontecer isso para que ele pudesse perceber o que estava acontecendo com ele. E muitas vezes nós não precisamos chegar a um ponto extremo da nossa vida também para saber o que está acontecendo conosco. Para podermos trazer solução, para vermos a consequência, o que está acontecendo em nossas vidas, alguma causa tem. Algo está acontecendo, algo está errado, o que está acontecendo não é normal, então eu tenho que buscar uma solução. Eu tenho que buscar alguma coisa que venha trazer a solução para mim, que venha me mostrar, para que eu possa detectar isso e já consiga tratar disso, para que isso não vá me levar a uma situação que venha a ser o extremo. Em que muitos olham e falam assim, não dá mais para suportar, não dá mais para aguentar, eu não consigo mais. E aí o que acontece? Deixam de tratar, deixam de buscar, e não conseguem uma solução, por quê? Porque estão querendo cuidar pela sua própria força. Crises espirituais, ela tem que ser tratada de uma forma espiritual. Por isso que o Senhor nos dá o privilégio de ouvirmos essa palavra. Por isso que o Senhor nos dá o privilégio de termos sido feitos filhos dEle. Porque nós temos que viver de uma forma espiritual. Essa palavra, ela é para ser vivida. Se nós olharmos aqui, muitos não querem, porque não entendem
que ela é uma palavra que vai nos trazer a vida espiritual. Então as nossas crises, os nossos problemas, eles não podem ser tratados de uma forma que o mundo trata os seus problemas. Ele não pode continuar sendo tratado da forma que eu tratava antigamente. As crises, quando elas vêm, nós temos que detectar. O que está acontecendo? Será que é um afastamento da presença de Deus? Será que eu tenho violado os mandamentos do Senhor? Será que eu tenho me esquecido da palavra de Deus? Será que isso está me trazendo uma consequência? Será que isso está gerando algo dentro da minha casa, que está afetando toda a minha casa? Ou será que é um dos meus que tem negligenciado, que tem acontecido e isso está afetando? Nós vamos ver que o pecado de Acã afetou toda a casa dele. E Deus deu a oportunidade dele se arrepender. Deus olhou para ele e falou, olha, ainda há tempo, vai lá e fala com ele. Se há alguma coisa, que ele se arrependa, que ele devolva, que ele tire do meio dele, para que tudo vá bem. Mas o que acontece? Nós vemos que houve a destruição, porque ele não quis. Deveria ser tratado dessa forma, na presença de Deus, buscando as coisas do Senhor, obedecendo a palavra de Deus. Mas o que ele faz? Ele esconde. E o pecado traz consequência para toda a casa. O desprezo da palavra de Deus, das ordenanças de Deus, trouxe consequência para toda a casa. Davi passa pela mesma situação. O desprezo traz consequência para toda a casa dele, para o reinado dele. E aí nós vemos que muitas vezes buscamos essas soluções de maneiras em que nós vamos nos prejudicar. Se nós formos lá para 2 Reis, no capítulo de número 4, nós vamos ver que Eliseu está aqui Segunda Reis, acho que é 1 Reis. Oi? Eu coloquei 2 Reis, mas acho que é 1 Reis, que fala da morte da panela. Segunda Reis mesmo, né? Eu que estou fazendo confusão. É isso mesmo, 2 Reis, é versículo 38, eu não sei por que eu confundi. É que eu rasurei o meu aqui, eu estou achando que era 1 Reis e eu estou voltando. Então, em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo de número 38, quer dizer, olha o que fala aqui. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse o seu moço, põe a panela grande, o lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parreira brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquintidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus, a morte na panela, não puderam comer. Então nós vamos ver que mesmo tendo muitas vezes uma estrutura na casa do Senhor, mesmo quando nós estamos congregando no lugar, numa organização que ela é bem estruturada, bem organizada, ainda pode haver uma morte espiritual. Aqueles homens estavam ali, e Eliseu estava falando com quem? Estava falando com filhos de profetas, ele estava numa escola de profeta. Então o que nós vemos aqui? Que havia ensino. Eram estudantes de teologia na escola de Eliseu, né, uma escola de profetas. Então havia ensino para aqueles homens. Só que nós vemos o que acontece. Havia morte espiritual. Havia um momento em que eles estavam passando por uma crise espiritual. Naquele momento nós vemos aqui que a palavra diz que havia fome naquela terra. Havia comunhão entre eles.
eles estavam juntos nesse momento. Eles não se espalharam, eles continuaram juntos, eles estavam ali unidos. E o profeta chegando, eles falam para o profeta, não tem o que comer. Havia liderança, Eliseu estava ali, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito do Senhor. A liderança estava ali, um homem sábio, um homem levantado por Deus para orientar aqueles homens, para dar o estudo, o ensino a eles. Então havia uma liderança, havia uma comunhão, havia ensino, havia palavra sendo pregada, era uma organização bem estruturada, bem organizada. Não tinha por que haver morte espiritual. Mas o que acontece? Aonde nós vemos o que está acontecendo hoje? Muitos têm andado famintos, têm buscado alimentos. Muitos têm corrido atrás em pastos verdejantes, como ovelhas que estão sem pastor. E a saírem ao campo, assim como Eliseu falou, e falou para aquele homem, vai lá e pega. Ao correrem atrás de alimentos, a primeira coisa que vem, achando que é viçoso aos seus olhos, achando que é bom, porque ele viu aquela parreira, ele viu os frutos que estavam ali, era viçoso, era boa, era bonita a parreira. Ele fala, é esse aqui mesmo que eu vou colher e vou levar para comer. E achando a primeira coisa que vê à frente, acha que é a solução. Acha que é aquilo que está certo. Acha que é aquilo ali que vai saciar, aquilo ali que vai trazer resposta, aquilo que vai ser a salvação deles. E no momento em que ele chega lá, ele coloca na panela, o que acontece? O fruto era venenoso. Então nem tudo aquilo que nós ouvimos, às vezes, que dizem ser a palavra de Deus, ou dizem ser um bom fruto, nem sempre vai ser bom. Às vezes a aparência externa é uma coisa, mas aquilo que está dentro é veneno, e vai nos matar. E o que nós estamos vendo hoje, vivendo, por isso que o Senhor trazia essa palavra ao meu coração e me fazia atentar a isso, de novamente a essa crise espiritual, a esse momento, porque o que nós temos visto é isso, jovens, adolescentes, pessoas, até adultos, buscando se alimentar em lugares, em pastagens que não é do Senhor. Ah, mas aqui está bonito, aqui está dessa forma, nós estamos vendo que o fruto é viçoso, mas que fruto que você tem colhido? Na hora que você come, na hora que você se alimenta, o que isso tem causado no seu interior? O que isso tem trazido para a sua vida? Qual a consequência desse fruto? Qual a consequência daquilo que você buscou, da solução que você achava que ia trazer para você a resposta, que ia solucionar tudo na sua casa, na sua vida? O que tem acontecido? O que nós temos visto é que muitas vezes as pessoas têm morrido. E aí elas gritam, a morte. A morte, correm para os profetas do Senhor, correm para homens de Deus, e agora o que nós vamos fazer? Era o que estava acontecendo ali. E qual é a melhor solução para nós? Qual a melhor solução que Davi encontrou lá em Samuel 12, de novo, no versículo de número... 2 Samuel 12, no versículo de número 20. Qual a solução que Davi encontrou? Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestidos, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Davi, ele reconhece o seu erro. Aqueles homens falam assim, olha, você passou o tempo todo jejuando, chorando, querendo que o filho ficasse vivo. E quando o menino morre, você sai e vai orar, vai adorar o Senhor, e está dessa forma, e está bem. Eles não entenderam. Mas Davi reconheceu o seu erro. Ele reconheceu o seu pecado, ele aceitou a correção de Deus, que foi tirar aquele menino da sua vida. Isso é fruto do pecado. Se você continuar, se você quiser se alimentar disso, se você continuar dessa forma, o que vai acontecer? Vai haver uma morte eterna. A consequência ele iria colher. Assim como nós colhemos a consequência dos nossos erros, a consequência de uma enfermidade, daquilo que foi causado muitas vezes porque pegamos uma friagem, porque andamos de pé no chão, porque bebemos gelado, nossos filhos, nós brigamos nesse tempo, principalmente por isso.
Aí fica mal, fica com febre, fica de cama, às vezes hospitalizado. Mas por quê? Porque é uma consequência do pecado, do erro. Ele vai colher. A causa qual que foi? Foi ele ter desobedecido. Então eles acabam colhendo, nós acabamos colhendo, Davi acabou colhendo. Mas ele reconhece isso e ele aceita. E o que ele faz? Ele se levanta e vai adorar o Senhor. Então Davi, ele troca o pecado, né? Ele aceita a correção do Senhor, ele troca o seu pecado pela adoração. A solução para nossas vidas, a solução para Davi, a solução para os homens de Deus, a solução para todos aqueles que conhecem a palavra do Senhor, é abandonar o pecado, é deixar de lado o erro, é deixar de lado as causas, as consequências e adorar a Deus. Essa é a solução. Essa é a solução, adorar ao Senhor. Davi estava ali adorando a Deus, ele troca, e às vezes as pessoas não vão entender isso em nós. Às vezes elas não vão entender o que está acontecendo. Mas a solução para as nossas vidas é adorar ao Senhor. É entrar no templo, é ir para a casa do Senhor, é estar na presença de Deus, é entender aquilo que o Senhor tem falado, é colocar em prática em nossas vidas, é adorar ao Senhor. É isso que nós temos que fazer. E não sair desesperados. Aconteceu, erramos, vamos colher uma consequência, sim. Mas nós podemos mudar isso. Nós podemos trazer uma cura, e essa cura vai renovar todas as coisas. Essa cura, depois que passar essa consequência do nosso erro, nós vamos ver que o fruto vai ser diferente, nós vamos ver que as coisas vão modificar. Nós vamos ver que tudo vai acontecer de uma forma diferente, porque nós não vamos mais querer continuar desta forma. E Davi, ele busca a adoração, ele busca o templo, ele busca a presença do Senhor. Se nós formos para Isaías 6, Isaías, no momento em que ele se apresenta ali, dentro do templo, ele estava vivendo um momento de crise. Ele estava vivendo um momento difícil. Não era um momento fácil. O rei Uzias havia morrido. E aqui ele vai falar assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías, a primeira coisa que acontece, quando o rei morreu, quando ele olha e fala assim: e agora o que vai acontecer? O rei é morto. Ele pensa que as coisas poderiam piorar, mas ele entra no templo, e a primeira coisa que acontece quando ele entra no templo, o que ele vê? Ele vê Deus no seu trono, ele vê o Senhor, ele fala que eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então a primeira visão que ele tem quando ele entra no templo, ele vê o Senhor, ele avista o Senhor. Então ele entende que o controle de tudo estava nas mãos do Senhor. Não estava na mão de homens, não estava na mão dos reis. Eles estavam ali na direção, mas o controle não estava nas mãos deles. Assim nós temos que entender também, que nós estamos na presença de um Deus Todo-Poderoso, que o Senhor está assentado no seu trono, e à direita dele está sentado o seu Filho, que nos deu a redenção.
e que o controle está tudo nas tuas mãos. Ah, mas o país está dessa forma, o mundo está vivendo isso. Tudo bem, mas são homens que estão na direção. São homens que estão ali, e homens são falhos. Então não é porque os homens morreram, não é porque eles estão regendo de uma forma diferente e errada, que tudo vai ser mal. Ao entrarmos na casa do Senhor, ao entrarmos na presença do Senhor, ao nos prostrarmos diante de Deus, ao sabermos que Ele está no seu alto e sublime trono, e que Jesus, que deu a sua vida por nós, está ao seu lado, assentado, intercedendo por nós, olhando por nós, o seu sangue tem nos remido, tem nos lavado, tem nos purificado. Nós temos que olhar que nada vai ser mal, nada vai estar de uma forma em que nós olhamos e falamos assim, agora o que vai ser? Como o pastor Elias pregou aqui, está mal sim, mas o Senhor está no controle. É Deus que está na direção. Então a primeira coisa que acontece, ele viu Deus no seu trono. E Deus estava no controle de todas as coisas. Ele olhou para dentro de si. O que ele fala depois? No versículo número 5 ele fala assim, então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, por quê? Sou homem de lábios impuros. Ele reconhece, eu sou pecador. Eu erro, eu estou vivendo o mesmo momento que esse povo está vivendo. O que vai ser de mim? Além de ser pecador, homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros. O que vai acontecer comigo? Ele vê que ele era um mísero pecador, ele reconhece a sua falha, ele reconhece o seu pecado. Olha aí ele reconhecendo a causa. A consequência para ele seria o quê? A morte. Estou na presença do Deus Todo-Poderoso. A sua glória está resplandecendo. Se eu continuar em pecado, se eu estiver dessa forma me apresentar diante do Senhor, o que acontece? A morte é certa. Então ele fala, ai de mim, Senhor, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas olha o que ele fala à frente. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar, com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Ao reconhecer que ele era um homem pecador, ao reconhecer as suas falhas, ao reconhecer que a soberania estava nas mãos do Senhor, ao saber o que estava acontecendo naquele momento e saber que ele fazia parte, que ele estava vivendo na mesma crise espiritual, reconhecendo isso, o que ele fala? Senhor, o que está acontecendo é isso. Eu também sou pecador igual a esses homens. Agora ai de mim que estou na sua presença. Mas o que Deus faz? Deus purifica. Deus transforma, Deus muda a situação dele. Ele estava colhendo uma consequência junto com aquele povo, sim. Mas Deus muda a situação de Isaías. E Deus pode mudar a nossa situação. Não podemos colher, não podemos correr para qualquer lugar e achar que é a solução para a nossa causa. Colher a primeira coisa que vemos à frente, jogar na panela e fazer com que nossa família ou nós mesmos comamos aquilo que não é permitido pelo Senhor. Porque temos desprezado o verdadeiro mandamento de Deus, porque temos desprezado o verdadeiro alimento do Senhor, a palavra genuína, a palavra que tem nos dado vida. Então ele fala, Senhor, eu sou pecador, mas o Senhor, o seu anjo, tira uma brasa do altar, toca nos lábios dele e purifica toda iniquidade de Isaías. E sabendo disso e vendo a necessidade, ele olha para a sua volta e se prontifica a cuidar das coisas do Senhor. Porque Deus pergunta, e agora, quem nós enviaremos? E ele vendo a necessidade de anunciar a palavra de Deus, de anunciar os mandamentos do Senhor, de fazer a obra de Deus, ele se dedica a cuidar das coisas de Deus. E quando nós cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor cuida de nós. O Senhor nos purifica, o Senhor nos guarda, as nossas almas, o nosso espírito está nas mãos dEle. Então essa é a solução. Está em crise, está passando por dificuldade. E quais são essas crises? É adultério? É prostituição? É droga? Nós não sabemos o que pode acarretar, o que pode trazer de consequência para a sua casa.
Mas a solução é estar na presença de Deus. A solução é entrar no templo do Senhor, é olhar e reconhecer a sua soberania, que Ele está sentado num alto e sublime trono, e de lá Ele tem olhado por nós, de lá Ele tem estendido as suas mãos, de lá Ele tem nos purificado. É entendermos isso. Se nós olharmos para 1 Timóteo, no capítulo de número 6, já estou encerrando, Levita pode subir. Deixa eu virar aqui que eu estou meio... Versículo de número 11. Olha o que diz aqui. Esses são os alvos daquele que quer viver a verdadeira espiritualidade, daquele que quer sair, vencer a crise espiritual e sair dessas crises para viver. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Foge dessas coisas. Foge. Ele fala aqui, olha, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. E como que nós vamos conseguir isso? É ouvindo dessa palavra, é entrando na presença de Deus, é entrando no templo, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo a soberania do Senhor. Timóteo, ele ainda vai ser orientado mais para trás aqui, a continuar, a pregar, a insistir nessa pregação, a ser exemplo de fé, a ser exemplo daquele que ouviu a palavra e tem vivido ela. E é dito para ele, porque se você continuar fazendo assim, já mencionei isso nesse altar, você não vai salvar somente a ti, não, e a tua casa, mas a todos aqueles que te ouvem. E a salvação, ela vem do Senhor, não é nossa, nós não podemos nada. Mas quando nós vivemos a verdadeira espiritualidade, quando nós vencemos as crises espirituais que têm nos envolvido e que têm nos derrubado e nos afastado muitas vezes do Senhor, tem nos feito perder a confiança, assim como aquela viúva que foi mencionada aqui. Nós perecemos porque nós começamos a sair da presença do Senhor. Nós começamos a esquecer dos mandamentos de Deus e achamos que soluções estão nas nossas mãos. Está no nosso poder, está na nossa finança, está no nosso conhecimento, está nas mãos do Senhor. Quando a crise ela chega num momento tão difícil, a consequência dela, sabe qual que é? Qual chega a ser? Pedro, no momento em que Jesus estava sendo crucificado, o que ele fez? Não és tu também um daqueles? Eu? Não sei do que você está dizendo, não. Ele nega Jesus. E muitas vezes o que acontece nas nossas vidas é que nós negamos a esse Deus que nos chamou para sermos vencedores, que nos chamou para herdarmos uma herança eterna. Porque desprezamos essa palavra. Porque sofremos as crises espirituais e nos deixamos levar, sem detectar qual é a causa e buscarmos a solução na presença desse Deus que nos chamou. Então que você possa nessa manhã olhar para dentro de você mesmo. E dentro daquilo que você esteja passando, dentro daquilo que esteja acontecendo na sua vida, você possa saber e entender nesta manhã que a solução está nas mãos do Senhor. A solução está em buscar o Senhor.
A solução está em entrar nessas portas, não porque essas paredes vão estar dando para você a vitória que você precisa, não porque homens que estão aqui sendo usados por Deus vão te dar a solução que você precisa, mas porque aqui tem se manifestado o poder de um Deus que te escolheu para te fazer mais do que vencedor. Um poder de um Deus que te chamou para dizer para você que as aflições viriam, mas para que você tivesse bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, Ele venceu as aflições. O poder de um Deus que tem dito para você: apenas esforça-te, que eu te ajudarei. Que você possa se colocar em pé no seu lugar nessa manhã. Senhor, muito obrigado por essa palavra nesta manhã, Deus. Muito obrigado por renovar dentro de nós a esperança, Senhor, de que mesmo sendo errados, falhos, pecadores, ó Deus, nós podemos nos apresentar, Senhor, diante de Ti, o local certo, Pai, buscando a presença do Deus certo, buscando o alimento correto para a nossa alma, para o nosso espírito, Senhor. E podemos encontrar ainda a solução para vencermos, Senhor, não somente, ó Deus amado, as crises que muitas vezes têm nos afastado do Senhor, que muitas vezes têm nos desanimado, mas também para conseguirmos vencer, Senhor, as consequências. Colheremos sim as consequências, mas na certeza de que tudo se fará novo, Senhor. E de que sendo renovados por Ti, ó Pai, e tendo, Senhor, as nossas iniquidades tiradas, com brasas vivas do altar, sendo purificados, Senhor, os nossos lábios, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor, poderemos continuar olhando para o alvo, buscando, Senhor, a maior promessa que Tu tens feito para nós, para que não venhamos, Senhor, perecer, Deus. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos pelos momentos em que muitas vezes desprezamos a Tua palavra, pelos momentos em que muitas vezes desprezamos os Teus ensinamentos, pelos momentos em que muitas vezes desprezamos aqueles que o Senhor tem usado para falar conosco, Deus, achando, Senhor, que é por motivos que eles querem ser melhores, ou às vezes porque até entendem um pouco da nossa situação, conhecem, e querem trazer algo já, Senhor, encomendado, para nos fazer de uma forma enganosa, Senhor, permanecer neste local. Mas não é, Senhor, quem tem nos atraído aqui, Senhor, é o Senhor, é a Tua palavra, é o Teu Espírito que tem nos convencido, Senhor, que melhor é estar na Tua casa do que em qualquer outro lugar, melhor é buscar a Tua presença do que qualquer outra coisa, Senhor, para solucionar as nossas dificuldades, os nossos problemas, para tirar as nossas angústias, as nossas aflições. Por isso, Deus, eis aqui um povo Teu, escolhido por Ti. Se todos fossem mencionar momentos em que passaram ou que estão passando, Senhor, não haveria tempo. Mas glórias a Ti, porque Tu conheces todos, ó Pai, e sabe todas as situações, e já tem estendido as Tuas mãos sobre todos eles, ó Deus. Então que eles permaneçam firmes, olhando para Ti, Senhor, buscando a Tua presença, buscando a Tua palavra, esperando em Ti, Deus, para que no momento certo, tudo se faça, Senhor, novo, tudo se resolva, ó Pai, e nós possamos continuar nos alegrando, possamos continuar nos apresentando diante de Ti, Senhor, e podendo anunciar as boas novas, podendo, Senhor, cuidar das coisas do Senhor, o Senhor podendo olhar para nós e podendo dizer assim: eis aqui aqueles que eu posso contar, aqueles que eu posso enviar, aqueles que já têm entendido, aqueles que não têm se afastado e desprezado a minha palavra, mas estão prontos para poderem anunciar os meus feitos, testemunhar das minhas obras. Por isso nós oramos, colocando tudo nas Tuas mãos, e certo que esta vitória, Senhor, já está decretada por nossas vidas, ó Pai. Nós Te louvamos, Senhor, com nossas palmas, em nome de Jesus. Amém, Senhor, aleluias.
Glórias a Deus. Estenda as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor continue a levantar o seu rosto e a te dar a paz. Não somente hoje, mas para todo sempre. E dizemos juntos, amém. Glórias a Deus. Grande, não há outro igual a ti. Grande, não há outro igual a ti. Grande, não há outro igual a ti. Grande, não há outro igual a